Boa tarde e, em primeiro lugar, e em nome da DECO Proteste e da Marketeer, o nosso muito obrigado por terem aceito o convite para participarem neste webinar com o tema Estabilidade Financeira e Finanças Pessoais. E desde já passo a apresentar os nossos convidados: Luís Marques Mendes, advogado e comentador político; Sandra Maximiano, professora associada do ISEG; e João Sousa, analista financeiro e team leader na Proteste Invest. Peço desculpa. Em primeiro lugar, muito obrigado pela vossa presença e terem aceito este convite para participarem neste webinar. Vivemos tempos diferentes, com grande grau de incerteza face ao futuro, com uma inflação muito alta e com as taxas de juros a crescer em ritmo muito elevado. São assim tempos muito exigentes e desafiantes para as pessoas, para as famílias, empresas, Estado e sociedade em geral. E deste modo é muito oportuna esta conversa sobre este tema da estabilidade e das finanças pessoais. Luís Marques Mendes, começava então por si. Ao longo dos últimos tempos e nas suas análises, que curiosamente muitas vezes refere que utiliza a informação proveniente da DECO Proteste, tem reiterado as suas preocupações sobre este tema da inflação e do aumento da taxa de juros. Várias vezes tem referido este tema. Qual é o verdadeiro estado da nação? Quais são os efeitos e os impactos que já se sentem? Bom, o Estado não é brilhante, evidentemente, nem em Portugal, nem em qualquer país da Europa. Mas deixe-me, em primeiro lugar, felicitar a DECO Proteste, não apenas por esta iniciativa, mas pelo trabalho de serviço público notável que faz. Como disse bem, eu a cada passo uso informação da DECO e agradeço, porque de facto é um trabalho notável de serviço público. E se em qualquer momento isso é importante, num momento de dificuldade, de crise, em que as pessoas estão ansiosas, este trabalho ainda é mais importante. Posto isto, e agradecendo esta oportunidade, vamos direto à sua questão. O tempo que vivemos é um tempo, usou a palavra certa, incerteza. A única certeza que temos é que vivemos num tempo de incerteza. Com esta agravante, tínhamos tido uma guerra contra um vírus, contra a Covid, e controlada essa guerra, chamemos-lhe assim, não terminada, mas controlada, entramos noutra guerra. E, portanto, a guerra na Ucrânia contribui de uma forma decisiva para o estado económico e social em que nos encontramos. Portanto, neste momento, 2022 ainda é um ano com um crescimento económico significativo no país, como toda a gente sabe, ainda estamos a recuperar da pandemia, com um crescimento em termos de números globais ainda significativo, do consumo, das exportações, da riqueza. E eu acho que o tempo que estamos a viver e os próximos meses já de 2023 é que podem ser ainda meses mais preocupantes, porque a economia vai levar um tombo, de um crescimento de quase 7% em 2022. Vamos praticamente passar por uma estagnação em 2023. Por outro lado, do ponto de vista social, a situação já é muito difícil, pode ainda tornar-se mais difícil. Inflação alta, que é uma coisa que há décadas não estávamos habituados. É um imposto escondido, é o imposto talvez mais injusto de todos. Toca toda a gente, mas toca sobretudo os mais frágeis, os mais vulneráveis. Temos depois taxas de juro a subir, já começaram a subir, mas infelizmente ainda vão subir mais. Este é um problema para as empresas, mas é um problema também para as pessoas. Basta pensar naquilo que todos nós falamos permanentemente, que é o crédito à habitação. E, portanto, é quase um pesadelo. Ou seja, neste quadro, a situação é, do ponto de vista da generalidade das pessoas, uma situação de ansiedade, de incerteza, de instabilidade, de imprevisibilidade. Agora, para os setores mais vulneráveis, que são aqueles que neste momento devem merecer a nossa atenção prioritária, a situação é ainda mais delicada. Uma crise afeta sempre toda a gente, mas uma crise afeta sempre os mais frágeis. Uma crise com uma inflação elevada ainda afeta muito mais. Sandra Maximiano, depois desta análise mais macro, passamos a uma análise mais micro. Ou seja, no sentido de as pessoas a nível individual, já foi aqui falado e foi referido realmente os mais vulneráveis são os que vão sentir mais, que já começam a sentir os efeitos, mas o que é que efetivamente as pessoas podem fazer para se acautelarem por estes novos tempos de alta em tudo, mas também, conforme foi dito, agora de grande incerteza? Eu acho que, se calhar, uma das vantagens deste tempo de incerteza é que as pessoas
tomam mais consciência dos seus hábitos e, sobretudo, dos seus hábitos de consumo, não é? Portanto, acaba por haver, e nós falamos disso muitas vezes, que existe uma fraca literacia financeira da população, agora começa, e é geralmente nestes tempos de maior dificuldade e incerteza, que existe essa tendência para uma maior aprendizagem, também uma maior consciencialização para os gastos que são feitos. E isso é extremamente importante que as pessoas o continuem a fazer. E, sobretudo, também que tenham consciência para o facto de que são muito afetadas por enviesamentos cognitivos e emocionais e há, se calhar, pequenas coisas que qualquer um de nós pode fazer. Falo aqui de um efeito muito interessante, esta tendência que nós todos temos para a inércia, não é? Quando nós assinamos um contrato ou quando fazemos uma subscrição para um serviço, muitas das vezes deixamos aquele custo, aquela mensalidade, aquele uso daquele serviço, quando muitas das vezes nem o sequer estamos a fazer. E deixo particularmente esse aviso nesta altura do ano, porque muitas dessas subscrições, muitos desses contratos renovam nesta altura, portanto, e renovam agora em dezembro. E eu acho que era muito importante que as pessoas conseguissem perceber ou ver o que é que estão realmente a utilizar, o que é que não estão a usar, o que é que podem renegociar, e acho que há algumas vantagens de poupança, de pequenas poupanças aí. Depois, claro, nós temos a questão relacionada com os custos energéticos, e aí também não há volta a dar. Acho que é muito importante ter essa consciencialização que vamos ter todos que apertar o cinto aí e alterar esses hábitos. E depois há eu acho que ainda havemos de falar isso um pouco em mais detalhe, há uma outra preocupação que acontece muito nestes períodos de crise e períodos inflacionistas, em que as pessoas sentem, que óbvio, e que é verdade, não é? Que estão a perder rendimento. Portanto, as pessoas estão efetivamente a perder rendimento. Com o mesmo rendimento compram muito menos. E há estudos que mostram, nestas alturas, uma maior tendência para jogar jogos de sorte e azar. E isto, portanto, há dados que mostram exatamente esse tipo de comportamento. E também deixava aqui um apelo, também um aviso, para terem cuidado, nomeadamente com essa sensação de colmatar perdas, com perdas que podem ser depois ainda maiores e problemas emocionais e psicológicos relacionados. Mas é muito interessante perceber que são em alturas de crise e de grandes dificuldades que geralmente as pessoas tendem a virar-se para esse tipo de investimento que é extremamente arriscado, para tentar cobrir estas perdas que se estão a sentir. Portanto, também acho que é preciso ter bastante cuidado aí. Falou há bocadinho de literacia, e agora perguntava ao João Sousa, ou seja, segundo os dados que nós temos, e foram publicados há pouco tempo, Portugal ocupa o último lugar no ranking de literacia financeira da zona euro, quer dizer, que é um dado relevante. Isso realmente, o que é que se pode fazer? Porque, obviamente, a literacia financeira, conforme aqui já foi falado também, pode influenciar em muito a preparação das pessoas ou a não preparação das pessoas. Sim, para estes próximos tempos. Não é? O que é que se pode fazer para combater esta literacia ou iliteracia financeira em Portugal? Eu queria lhe dar uma primeira achega para a introdução do tema que referiu antes de ir à literacia financeira. Referiu-se aqui, portanto, estamos numa conjuntura de elevada inflação, eu diria inflação galopante, e temos também, portanto, os preços a subir e as taxas de juros a subir. E, como consequência, uma redução do poder de compra das pessoas. Isto vai ser sentido e verdadeiramente vai ter grande impacto nos próximos tempos e, portanto, a maioria dos portugueses habita em casa própria e tem crédito à habitação. E, portanto, a prestação da casa, o primeiro impacto da subida das taxas de juros é logo na prestação da casa. E, portanto, posso dar o exemplo que a taxa de juros Euribor a 6 meses subiu desde dezembro de 2021 até agora, até este momento, até à média de novembro até ontem, subiu 284 pontos base. Isto são quase 3 pontos percentuais.
Isto vai ter um impacto significativo nas pessoas que vão renovar e, portanto, atualizar esses contratos. Eu posso dar aqui um exemplo de uma prestação, de uma casa, uma prestação que em dezembro de 2021 era de 446,55 € e a taxa de juros atual, esse mesmo empréstimo, que é um empréstimo de 30 anos, 150 mil euros, taxa variável Euribor a 6 meses, com um spread de 1%, essa prestação passará de 446,55 € para uma prestação de 657,26 €, ou seja, um acréscimo de 210 €, um acréscimo de 47% na prestação. Quase 50%. Isto é o impacto que as pessoas têm na prestação. Agora vamos ver que tem outro impacto, que é o da inflação. Portanto, o património que as pessoas têm, no banco, por exemplo, as contas bancárias, vão ser afetadas e de que maneira? Pela inflação. Nós temos, as perspectivas de inflação variam bastante. Por exemplo, no ano corrente, variam entre 8,3% da OCDE e os 7,4% do Governo. Portanto, são sempre altíssimas, mas há aqui alguma diferença. Para 2023, a diferença também é grande, porque temos uma estimativa do Governo de 4% de inflação para 2023 e temos uma estimativa da OCDE de 6,6%. 6,6% a seguir a um ano em que foi 8,3%. Portanto, isto vai ter aqui um impacto muito grande no rendimento das pessoas e, portanto, esse vai ser um impacto muito significativo. A agravar esta conjuntura, teremos o efeito da guerra, que o Dr. Luís Marco Mendes referiu há pouco, que é uma variável que não controlamos, não é? Temos também o impacto de saber até que ponto é que a inflação poderá começar a ser controlada, porque os bancos centrais estão com a política de aperto monetário neste momento, portanto, subida de taxas. E vamos ver até quando é que esse pico é atingido e quando é que começam a abrandar e a não aumentar tanto as taxas. Não sabemos quando é que isso vai acontecer, será em 2023 com certeza, será mais para meio do ano, mais para o final do ano, não sabemos. E, portanto, aqui temos esta questão também da recessão económica, que é muito provável na zona euro, e já estou aqui a trazer mais um elemento, não é? Portanto, preços elevados, rendimentos a descer, rendimento das pessoas poder comprar a descer e possível recessão na Europa, que pode ser contagiada ou não a Portugal, vamos ver. Portanto, é muito provável que também cá chegue. É muito provável que também cá chegue. Este é o panorama e eu diria, como primeiro conselho para as pessoas que têm crédito à habitação, é fazerem logo uma simulação da subida da taxa para verem quanto é que vão pagar a mais e qual o impacto que isso tem nos seus orçamentos, que é muito importante. E aí vamos passar para a literacia, a parte do planeamento, a parte de fazerem orçamentos, é também essencial e pode ajudar muito no bem-estar das famílias. Então já falamos a seguir de literacia, sim. Como é que, agora quero pegar nas suas palavras sim. e perguntar aqui ao Luís Marcos Mendes, ainda hoje, e fazendo referência àquilo que foi acabado de ser dito pelo João Sousa, mas ainda esta semana o Sr. Presidente da República, o Sr. Primeiro-Ministro avisaram-nos que vamos ter que preparar para um ano muito duro e muito difícil. Ora, se já temos esse ponto de partida, o que é que deveria já estar a ser feito já? Que ações é que deviam ser tomadas já? E não estar à espera, basicamente, realmente daquilo que vai acontecer, daquilo que é muito previsível que venha a acontecer. Não é? Eu julgo que há 2 ou 3 coisas essenciais, algumas de resto estão em curso ou em andamento. A primeira coisa mais importante é falar a verdade às pessoas. A coisa mais importante. E, portanto, é bom o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, os responsáveis, falar da situação difícil, mas eu espero que falem sempre. Sempre. A situação, já há meses que toda a gente sabe que a situação é difícil. Eu sublinho isto porque, assim, há um ditado popular, e os ditados populares normalmente explicam muita coisa, que diz que o exemplo vem de cima. Se de cima vier um exemplo de verdade, de rigor, de orientação pedagógica, evidentemente que as coisas não se tornam mais fáceis, mas tornam-se menos difíceis, as pessoas seguem.
Este é o primeiro aspecto que me parece importante, falar verdade. O segundo é, de facto, ter apoios sociais seletivos. Já foram mobilizados vários apoios, designadamente estes no início anunciados em setembro e depois pagos no mês de outubro. O caso do bónus aos pensionistas e o caso daquele apoio extraordinário dos 125 euros, mais dos 50 euros por filho. Eu acho que o princípio está certo, a atitude está um pouco errada. Ou seja, eu preferia um apoio mais seletivo. Ou seja, apoiar mais os mais frágeis em vez de um apoio relativamente generalizado. Sejamos francos. Eu dei uma vez até o exemplo num comentário. Um ministro a dizer-me que a sua mulher ia receber o apoio de 125 euros. Sejamos francos, os ministros não ganham propriamente de forma brilhante. Mas a mulher de um ministro não é suposto ser das pessoas mais frágeis da sociedade. Ou seja, os apoios têm que existir, mas têm que ser seletivos. Para quê? Para que cumpram o seu objetivo. Qual é o seu grande objetivo? É ajudar, de facto, as pessoas mais pobres, mais frágeis e mais vulneráveis. Terceiro, individualizo aqui o caso que o João Sousa estava a colocar, e muito bem, que é o crédito à habitação. Eu passo a vida a falar disso, não é por mania. É porque acho que, na crise que vivemos, este é um verdadeiro murro no estômago para milhares de famílias em Portugal. E, do meu ponto de vista, eu acho que o conjunto de medidas que foram tomadas ou anunciadas são ainda meros paliativos. Eu acho que mais 2, 3 meses e as pessoas vão perceber que são bonitas as intenções, mas o resultado final ainda é curto. E isto, porque é que eu acho que este é um tema que vale a pena, de facto, aprofundar? Provavelmente todos depois têm as suas ideias de como combater, quais as medidas mais adequadas, mas este debate é fundamental por uma razão muito simples, quer dizer, o Estado, de alguma forma, também falhou neste domínio. Do ponto de vista da literacia, ponto importante que colocava, quer dizer, de um modo geral, quer dizer, os reguladores, as entidades responsáveis poderiam ter, ao longo dos anos, feito um bocadinho mais de pedagogia relativamente às dificuldades ou, sobretudo, às vulnerabilidades e aos riscos da taxa variável. Claro que o cidadão, mesmo porventura, com essa pedagogia, depois é que fazia a opção e, às tantas, continuaria em grande medida a fazer pela taxa variável. Mas o certo é que esta pedagogia não foi feita. Não foi feita. E as entidades responsáveis, designadamente no plano da governação, regulação acima de tudo, e dos próprios bancos, têm aqui uma enorme falha. E, portanto, se tem uma enorme falha, eu acho que neste momento tem uma maior responsabilidade de ir um bocadinho mais longe. Aquilo que foi anunciado é bom, mas acho insuficiente. Aquilo que ainda agora foi ligeiramente melhorado em sede de orçamento, acho positivo, mas acho também meros paliativos. Numa palavra, aqui tem, do meu ponto de vista, não há nenhuma solução milagrosa, mas falar a verdade às pessoas é muito importante. Acho que os apoios sociais têm que continuar, mas têm que ser seletivos. E o crédito à habitação provavelmente vai chegar um momento em que vai ter que se fazer um esforço para ir um bocadinho mais longe. Agora, evidentemente que, como aqui a professora disse muito bem, a necessidade aguça o engenho. E as pessoas... Portugal é um país talentoso. Portugal é um país fantástico. Nós é que costumamos dizer mal de nós próprios. Ou seja, nós temos imensas falhas, nós não somos como os alemães que sabemos planear, nós não temos provavelmente a melhor visão estratégica do mundo. É tudo verdade. Mas perante as dificuldades em concreto, normalmente os portugueses arregaçam as mangas mais e com mais eficácia do que outros. E, portanto, a necessidade aguça o engenho e as pessoas vão saber ultrapassar esta crise. Agora, e já provámos que somos capazes de agora, ultrapassar. é importante que iniciativas como estas existam para que se chame permanentemente a atenção e, sobretudo por isto, estou à vontade para o dizer, ter um déficit baixo em termos orçamentais e uma trajetória da dívida de redução é essencial. Essencial. Agora, atenção a uma coisa. Em tudo na vida tem que haver equilíbrio. As pessoas não comem déficit na dívida.
E eu não quero ser populista nem ser demagógico, porque sempre defendi a redução do déficit e da dívida. Agora, acho é que tem que haver equilíbrio. E a preocupação social nestes momentos é, de facto, uma coisa absolutamente essencial, que eu acho que não se devia sequer discutir à esquerda ou à direita. É uma questão da vida das pessoas, é uma questão da dignidade das pessoas. E isto porquê? Porque esta crise é diferente das anteriores, incluindo a crise pandémica. A questão da inflação altera tudo. E como o João Sousa disse muito bem, são 2 anos de inflação pesada, porque o orçamento para este ano falhou na previsão da inflação e vai voltar a falhar no do próximo ano. Este orçamento já está desatualizado à partida, quer em matéria de crescimento, quer em matéria de inflação. Ora, a inflação e insisto no que disse há pouco, é o imposto mais injusto de todos. E isto, para as pessoas mais frágeis, é um problema sério. Só há uma forma. É, de facto, compensá-las socialmente. E isto exige, de facto, uma grande atenção, uma grande sensibilidade e, sobretudo, esta preocupação de equilíbrio. Então, já vou perguntar a seguir o que é que o Estado ainda podia fazer mais para contribuir isso. Mas eu perguntava agora à Sandra, pegando aqui nas palavras do Dr. Luís Marques Mendes, a questão dos créditos à habitação. Tem-se falado muito dos créditos à habitação. Infelizmente, os portugueses não têm só créditos à habitação, também têm créditos pessoais, têm créditos disto, têm créditos daquilo, ou seja, têm uma proliferação de créditos espalhadas, porque obviamente foi isto que, há bocadinho também foi falado, que são muitas vezes procurados, são incentivados a fazer todos esses créditos. O que é que efetivamente podem fazer, para além daquilo que está anunciado, o que é que podem e devem fazer em relação a esses créditos? Pronto, é assim, para quem possa, não é? Quem possa cobrir parte da dívida, que tenha alguma poupança, o melhor é tentar pagar esse crédito, portanto, livrar-se de alguns desses compromissos financeiros. Portanto, isso é essencial. Portanto, não faz muito sentido. As pessoas sofrem muito também do enviesamento que nós chamamos de contabilidade mental. Portanto, muitas pessoas até têm um certo dinheiro no banco e pensam, bem, este dinheiro está aqui, posso ficar doente, posso precisar para uma eventualidade. No entanto, eu quero ir de férias, para ir de férias, se calhar vou fazer aqui um crédito pessoal com uma taxa de juros que é muito desfavorável e muito altíssima, e porque se param nestas caixas, como se o dinheiro não fosse tangível, não fosse... Portanto, é tentar aprender um bocadinho também sobre isso e se houver essa possibilidade, livrar-se de alguns créditos, de algumas responsabilidades financeiras seria essencial. Agora, eu acho que aqui falou-se de um ponto fundamental e que pega muito com a questão da literacia financeira. Portugal não tem esta tendência, a tendência de procurarmos créditos a uma taxa de juro fixa, que é muito contrário. Eu, por exemplo, como tive muito tempo fora, não é? Os meus últimos anos estive nos Estados Unidos e quando voltei para Portugal fiz um crédito bancário, o meu companheiro, eu ia para uma taxa de juros variável, nem sequer me tinha pensado numa taxa de juros fixa e para ele nem pensar. Portanto, americano, nem sequer pensar num crédito à habitação que não fosse uma taxa de juros fixa. E na altura fiz uma série de contas e pensei numa perspectiva de inflação, mas mais do que fazer essas contas pessoais, lembro-me de ter questionado ao banco, porque vinha à espera disso, vinha à espera de responder a alguns questionários que avaliassem o meu perfil enquanto cliente, enquanto o meu perfil de risco, por exemplo, que agora é obrigatório fazer para a compra de determinados produtos financeiros, nomeadamente produtos de risco, e que antes não era. Mas portanto, para pedir um crédito, e estamos a falar de um crédito de habitação, e são valores que não são baixos, não nos é pedido, não nos é avaliado o nosso perfil de risco. Portanto, nem sequer há essa tendência de fazer um bom método, né, da instituição financeira, tentar vender o produto que melhor se adequa às capacidades de lidar com a incerteza dos seus clientes. Isso é algo que tem que mudar certamente. Portanto, assim como houve alguma regulação que chegou, que já afetou produtos, nomeadamente outros produtos financeiros, vai ter que chegar, obviamente, ao crédito. Portanto, de haver uma maior adequação do perfil de risco a determinadas especificidades dos créditos bancários. Agora, em relação a uma outra tendência que sofremos, e muito ligado com a inércia, nós temos muita inércia em renegociar contratos.
e, comparativamente com outras culturas, muito mais ainda. Portanto, temos esta aversão à negociação. Portanto, as pessoas não estão tão habituadas a fazê-lo. E agora é fundamental o fazerem, não Mas só para o crédito. aversão ou incapacidade de negociação? São as duas coisas. Há uma incapacidade por questões de baixa literacia financeira, mas também culturalmente nós não estamos habituados a negociar. Nós não negociamos salários, não é? Nós não nos fomos educados a negociar salários logo desde a entrada, que é uma coisa, por exemplo, muito comum nos Estados Unidos, não é? As pessoas acabam por negociar os trâmites dos vários contratos, do seu contrato salarial, tudo isso desde muito cedo. E as próprias condições, coisas muito simples, sei lá, a escola para o filho, uma creche, logo ali naquela altura já estão a negociar as especificidades da sua mensalidade. Portanto, há uma grande diversificação e quem visita os Estados Unidos sabe que mesmo quando vai a um restaurante pode alterar o menu pedindo a alteração que fosse. Portanto, é uma sociedade que está muito habituada a dar essa resposta à diversificação e a essa exigência. E nós aqui não aceitamos também as condições que nos são impostas à partida. E esta é uma altura essencial para as pessoas negociarem, renegociarem os contratos que têm. Não falo apenas só os grandes contratos de crédito, nomeadamente para a habitação, mas todos os outros créditos que tenham, e outros contratos de consumos, nomeadamente os consumos energéticos, as telecomunicações, portanto, todo o tipo de contrato que possa ser passível de ser renegociável. E é uma altura essencial de o fazer. E a quebrar, portanto, esta aversão, esta inércia também a fazê-lo, esta quase que uma vergonha em fazê-lo, e é mesmo essencial. João Sousa, eu pegava nestes dois temas para lhe fazer então uma pergunta que eu comecei por fazer e depois acabou por... Ou seja, isto é por desconhecimento ou é por aversão? Ou seja, as pessoas, como somos um país com menos literacia financeira, tudo isto que quer a professora Sandra, quer o Dr. Luís Marco Mendes falou, será por realmente aversão, será por inércia, ou há aqui uma grande carga de desconhecimento de uma série de coisas? Eu diria que há as duas coisas. A inércia é conhecida de todos. Por exemplo, o cliente bancário tem uma inércia enorme para mudar de banco. E é muito frequente encontrarmos pessoas, e os nossos, quando fazemos inquéritos, temos esses dados, pessoas que quase toda a vida são clientes do mesmo banco e, portanto, ficam 30 anos no mesmo banco. Porventura as condições já nem serão de todas melhores, mas dificilmente mudam. Portanto, tem essa dificuldade de ir contra a inércia e mudar. E depois temos a parte do conhecimento também, e aqui, como referiu, pronto, a literacia financeira tem as três componentes, é o conhecimento, os comportamentos e atitudes. E nos inquéritos que têm sido feitos a nível internacional, todos apontam que o nível de conhecimentos financeiros dos portugueses está a um nível muito baixo. E posso lhe referir aqui, tenho o inquérito realizado pela Standard & Poor's Service Global, em que Portugal ficou em último lugar entre os 19 países da zona euro e abaixo da média global dos 140 países que foram incluídos no inquérito. Portanto, eu posso lhe dizer que eles fizeram 5 perguntas e quem respondesse a 3, pelo menos 3 das 5 corretamente, em Portugal essa percentagem foi de apenas 26%, que é muito pouco. Portanto, ficámos abaixo da zona euro e da média dos países. Outro inquérito mais recente, feito pela OCDE, em 2020, apenas 42,8% dos portugueses conseguiram responder corretamente a 5 de 7 questões. Portanto, eram questões relacionadas com conhecimento financeiro. Portanto, basicamente, ficámos muito abaixo e, portanto, enfim, um resultado que não é bom, porque as pessoas, não tendo o conhecimento, depois também não têm as armas para poder negociar contratos, não têm as armas para comparar produtos e não conseguem fazê-lo corretamente.
Ou seja, o diagnóstico é muito mau. E então como é que se combate isto? Porque também nós sabemos, sei que a Proteste Invest tem algumas soluções que pode apresentar para combater esses dados que agora acabou de apresentar, que são obviamente dramáticos, não é? Sim, olha, tenho mais uns dados, que é 1/3 dos inquiridos não lê sequer a informação pré-contratual quando adquire produtos financeiros. Não lê sequer 1/3 das pessoas. 65% dos inquiridos continuam a recorrer ao gestor de conta para obter informações sobre produtos financeiros. São quase 2/3 das pessoas. Isto é brutal. Portanto, isto aqui, quer dizer, eu vou perguntar a quem me vende o produto informações sobre os produtos financeiros. Aqui há um problema de que, primeiro, a pessoa que lhe está a dar a informação não lhe dá a informação completa de todo o mercado. Porque vai-lhe dar informação, primeiro que tudo, dos produtos que tem disponíveis na organização onde está, não é? Para oferecer esses produtos. E depois tem um problema eventual aqui de conflito de interesses também, não é? Porque terá interesse em vender esses mesmos produtos que são fornecidos pela entidade onde está. E, portanto, aqui é gravíssimo. E 54,1% seguem mesmo o conselho dado ao balcão da instituição. Portanto, mais de metade das pessoas. É isto que temos de contrariar. E, portanto, primeiro que tudo, pronto, o que é que queria dizer? Nós na DEC Proteste fazemos um esforço e damos sempre o melhor de nós, o nosso contributo, através de conteúdos didáticos para melhorar os conhecimentos, ao nível de conhecimentos, melhorar os conteúdos didáticos, quer nas revistas, quer no site, quer na informação que divulgamos para as redes sociais também. E além disso temos uma quantidade de comparadores de mercado onde as pessoas podem comparar e devem comparar os produtos. E nós fazemos essa pedagogia. As pessoas devem ir ao nosso site e comparar. Vou-lhe dar um exemplo. Temos um comparador de depósitos e contas de poupança, onde está representado todo o mercado. Temos outro comparador de crédito, que falámos há pouco, para as pessoas escolherem as melhores soluções e não ficarem no banco onde são clientes. Temos outro comparador com os fundos de investimento que existem em comercialização em Portugal e, portanto, temos informação sobre mais de 4.000 fundos de investimento e ETFs, com informação detalhada de cada um destes produtos e da comparação entre eles nas respectivas categorias. E a nossa análise, a nossa avaliação. Portanto, para que as pessoas comparem e tenham informação completa de todo o mercado e não apenas da instituição onde são clientes. Porque isso leva a mais escolhas. As pessoas devem comparar. E, além disso, na área da formação, temos também uma área de formação que, em finanças pessoais, nomeadamente, temos um curso de finanças pessoais designado de Modo Dinheiro, em que funciona em modo e-learning, portanto, facilmente acessível, que as pessoas podem aceder em qualquer hora e fazer essa formação, em que damos a formação no sentido de finanças pessoais, num nível alargado. Como fazer um orçamento familiar, como é que devem analisar os produtos de investimento, como é que devem comprar, como é que devem começar a investir. E esse curso é dado em e-learning e pode ser customizado, diria. Portanto, as pessoas podem lá ir e frequentar esse mesmo curso, mas também aqui há várias intervenientes na formação financeira e na literacia financeira. Um deles é o Estado, que diria que é logo o primeiro ao nível do ensino, nas escolas, nas universidades. Nomeadamente, eu diria que no primeiro ano, quando se entra em qualquer universidade, deveria haver uma disciplina, não com nota, com ranking, mas com um requisito. Ou seja, os alunos fariam aquela disciplina, até porque muitos vêm de fora e vêm estudar em cidades diferentes e enfrentam dificuldades nos orçamentos. Portanto, o dinheiro que devem organizar e o planeamento têm que fazer. O Estado é um deles, outros são os reguladores, a CMVM, a ASF e as próprias associações. A Associação Portuguesa de Seguros, a Associação Portuguesa de Bancos, também devem participar nessa área da literacia financeira e tem o plano de formação financeira que estão a implementar. Outras entidades é a DEC Proteste, que fazemos as tais iniciativas que já referi e que são essenciais para, enfim, dar mais conhecimentos e também promover atitudes
do consumidor. Portanto, então, eu já voltaria assim para nós vermos como é que isso será possível fazer de maneira mais prática, porque, como acabou de dizer há bocadinho, a maior parte das pessoas nem lê as condições contratuais, ou seja, portanto, não há muita procura, isso tem que ser mais oferecido às pessoas, tem que ter mais um forcing junto às pessoas. Eu já volto a perguntar-me essa situação. Dra. Marques Mendes, queria agora, quando acabou há bocadinho a sua intervenção, era exatamente voltar a esse tema, ou seja, o que é que o Estado, o que é possível que o Estado possa fazer mais, nomeadamente, estava há bocadinho a falar na questão dos aspectos sociais e toda a economia social que existe e que é fundamental, aliás, como referiu muito recentemente, o que é que o Estado pode fazer mais no sentido de apoiar mais diretamente toda esta economia social, que, conforme o Sr. Presidente da República, aliás, acabou de dizer há pouco tempo, que se calhar é possível que ainda esteja nessa situação pior do que em 2009, não é? Eu acho que o Estado tem que intervir em duas áreas. Nós temos estado aqui a falar, e bem, porque é neste momento a prioridade e era a razão de ser principal deste colóquio, estamos a falar sobretudo da área social. Mas o Estado, neste momento, tem que saber agir com muita eficácia do lado económico e do lado social. Ou seja, nós temos que, apesar das dificuldades, apesar da conjuntura adversa internacional, apesar da guerra, apesar do clima de incerteza, apesar da subida das taxas de juros, nós temos que curar da economia. E aí a grande oportunidade neste momento chamam-se fundos estruturais. E não é apenas a bazuca PRR como se costuma falar. Não. Por exemplo, costuma-se dizer que Portugal está atrasado na utilização dos dinheiros das bazucas. Bom, está muitíssimo mais atrasado no chamado Portugal 2020, que falta um ano para terminar e ainda há cerca de 6 mil milhões para gastar. E que há o seríssimo risco de Portugal não gastar o dinheiro todo e ter que devolver dinheiro a Bruxelas, porque termina daqui a um ano. Quer dizer, em Portugal, normalmente temos este vício. Falamos daquilo que dá mais nas vistas, PRR, mas não falamos às tantas daquilo que ainda é mais importante. Portanto, neste momento, há um instrumento indispensável para combater o risco, já aqui foi dito, de estagnação, o risco esse quase impossível de ultrapassar, ou o risco de eventual recessão. E, portanto, é preciso pôr o mais possível a economia a funcionar. E o grande instrumento neste momento, não é o único, evidentemente, mas é o grande instrumento, são os fundos. Só para ter uma ideia, no próximo ano, 2023, portanto, que está quase a começar, Portugal vai ter à volta para aplicar 10 mil milhões de fundos. Isto é quase 1 milhão por hora. Isto é uma brutalidade. Nunca tivemos nesta dimensão. Nunca tivemos. E temos, pelo contrário, uma cultura de atraso. Uma cultura de demorar a aplicar os fundos. Depois, em cima da hora, arregaçamos as mangas. Mas, ora, neste momento temos que fazer o contrário. Nós temos pressa de aplicar estes fundos. Não é apenas por uma razão estatística da União Europeia. É porque isto é fundamental para a economia. E, portanto, neste momento, este lado económico é também muito importante, porque, evidentemente, se a economia funcionar melhor, temos mais crescimento. Tendo mais crescimento, temos mais emprego. Felizmente que, neste momento, o problema do desemprego não é, como foi, sei lá, no tempo da Troika, um problema. Mas, portanto, o Estado tem que agir deste lado da economia. E eu não tenho por adquirido que esteja a agir bem. Uma coisa é o discurso público. Outra coisa é a prática. Porque em matéria de investimento público, o Estado, ao longo dos anos, tem dado um mau exemplo. Promete determinado nível de investimento público e fica muito aquém do desejável. Quer dizer, uma vez mais recorrendo ao PRR, que é o mais falado. Uma coisa é dizer que nós vamos cumprir, outra coisa são os resultados em concreto, que está a par, e já passaram quase, ainda não 2 anos, mas quase 2 anos, e há uma percentagem muito curta. Portanto, eu diria também grande enfoque no domínio económico. A outra parte é a prioridade no domínio social. O Estado existe justamente para isso. Deixe-me dar, já em alguns casos, 2 exemplos. O Estado, neste momento, deveria estar a reforçar os apoios, por exemplo, às instituições particulares da solidariedade social, que são essenciais. Não é uma questão de caridade, é uma questão de solidariedade, que são coisas diferentes. Caridade, não. Solidariedade, sim.
Estas instituições no terreno são indispensáveis. Têm um papel complementar ao do Estado essencial. Têm a lógica de proximidade. É como no plano político, quer dizer, se tiver uma decisão que é da competência das autarquias, em vez de ser do Poder Central, eu fico mais feliz. Não é que eu tenha nada contra o Poder Central, mas o Poder Central é distante, a autarquia é mais próxima. No domínio social é um bocadinho a mesma coisa. Os departamentos do Estado não têm sensibilidade social? Claro que têm, mas estão mais distantes. Estas instituições são mais próximas. E neste momento estas instituições vivem também uma crise que não existia antes, porque também são fortemente afetadas pela inflação. Ou seja, são afetadas por dois lados. A inflação torna também as suas despesas mais altas e, ao mesmo tempo, a situação de crise leva a que mais pessoas peçam o seu apoio. Portanto, estão a ter mais despesas por um lado e por outro. O Estado devia ajudar mais. E há aqui uma falha. Segundo exemplo, ainda voltando ao crédito à habitação, que eu acho que é uma bomba. Não é uma bomba. Eu, com toda a franqueza, acho que a generalidade dos políticos em Portugal, à direita e à esquerda, estão a negligenciar esta questão. Mas pronto, mas enfim, pode ser que eles tenham razão. Como aos bancos. Já falaremos dos bancos, que são muito complicados. Mas, por exemplo, agora, na semana passada, no Orçamento do Estado, foi tomada uma medida que acho que é positiva, mas é um paliativo. A possibilidade de mobilizar os planos poupança, reforma para o pagamento de uma parte dos juros, etc. e tal, dos empréstimos. Bom, eu não sei se momentos excepcionais não requerem soluções excepcionais. Por exemplo, eu não sei se não seria de, excepcionalmente, poder admitir a mobilização da totalidade dos planos poupança-reforma, por exemplo, para resolver problemas como aqui a professora estava a chamar a atenção, que é a oportunidade de reembolsar o banco e pagar o empréstimo. Quer dizer, por que não? Por que não dar esta liberdade às pessoas? É de liberdade que estamos a falar, é de direito. E é racional. Como? E é racional. E eu acho que é racional. racional. Mas porquê? Porquê é que foi dado um passozinho e não foi dado um passo? Manda a verdade que se diga que nesse plano a falha é do lado do Governo e do lado da oposição, porque também não vi proposta nenhuma do lado da oposição nesse sentido. Mas até Diga. queria lhe dar um exemplo ainda mais, diria, esotérico da realidade, que é, nós hoje em dia podemos deduzir no IRS os juros relativos aos créditos de habitação até 2011. Contratados até dezembro de 2011. E não para a frente. Porque se eu contratar um crédito de habitação em janeiro de 2012, não posso. Já não pode. Não posso. Eu falei disso no domingo passado, precisamente. Porque isto foi uma medida que foi obrigada, fomos obrigados a retirar essa dedução pela Troika em 2011. Exatamente. Passaram 11 anos. Temos dois regimes. Passaram 11 anos. E não foi, revertida esta situação. E atualmente as pessoas têm contratos de crédito de habitação, podem deduzir, sim senhor, se o contrato for até dezembro de 2011. Se for depois, não podem. João, é uma coisa inaceitável. Tem toda a razão. Eu falei disso no meu comentário exatamente de domingo passado, porque essa é uma discriminação que já existia, portanto, já nos últimos anos, e, portanto, já era uma discriminação injusta, mas agora com esta situação torna-se mais injusta. Mas eu vou-lhe dizer, mas essa medida, que eu acho que de facto devia ter acabado, mas não acabou, em qualquer circunstância só produziria efeitos para as pessoas em concreto em 2024. Portanto, nunca seria uma medida de apoio imediato. Ao passo que, por exemplo, indo de encontro com o que a professora Sandra estava aqui a dizer, esta pode ser uma oportunidade para várias pessoas poderem mobilizar os seus instrumentos de poupança e, pagam o empréstimo. Quer dizer, cada pessoa, pelo menos, devia ter essa oportunidade, esse direito, essa liberdade. Por exemplo, mobilizar os planos de poupança-reforma é uma coisa que não esteve em debate no Parlamento da semana passada. Acho isso normal. Não é normal. E eu não acho, não é normal porquê? Porque à direita e à esquerda, governo e oposição, acho que se perde hoje demasiado tempo a discutir o sexo dos anjos, se perde demasiado tempo a discutir as questões macropolíticas e tudo isso. E neste momento é preciso uma grande sensibilidade para a vida real. É preciso uma grande sensibilidade para o lado humano das pessoas.
Quer dizer, não quero fazer demagogia, acho, mas as pessoas têm os responsáveis políticos a todos os níveis, do lado do governo e da oposição, têm que ir um pouco mais ao terreno, sair dos gabinetes e apenas dos Excel. Porquê? Porque a vida das pessoas, por exemplo, o mérito não é meu, é da DECO, mas eu passei a usar muitas vezes, agora já uso um bocadinho menos, mas usar o vosso modelo de cabaz alimentar. Que era importante para quê? Para sensibilizar, de facto, as pessoas, os responsáveis em geral, sensibilizar de que este problema da alimentação passou a ser um problema sério. O mérito não é meu, quer dizer, eu apenas me limitei, digamos assim, a potenciar, reforçar, ampliar o vosso trabalho. E, portanto, neste momento, é preciso, evidentemente, ter a perspectiva macro, mas é preciso ter muito a perspectiva micro, da vida de cada pessoa em concreto. As pessoas não são números, dizia alguém no passado, e isso é sempre atual, mas é ainda mais atual neste momento. Agora, por exemplo, perguntou-me o que o Estado pode fazer, portanto, aqui dei alguns exemplos, no plano económico, no plano social. Mas acho que neste momento também temos que dizer o que é que outras pessoas devem fazer, que queria só referir é sintético. A questão dos bancos e a questão das pessoas em concreto. Eu estou totalmente de acordo com o que disseram aqui os meus ilustres colegas de painel, que há muito o fator inércia, há a iliteracia, tudo é verdade, porque nós somos eminentemente um país culturalmente conservador. Isso tenho para mim, que mesmo quando voto à esquerda é muito conservador. Mas isto é cultural, leva tempo a mudar. Sejamos francos, é mesmo assim, mas leva tempo a mudar. Agora, as instituições tinham a obrigação de fazer mais pedagogia nesse sentido. Por exemplo, os bancos são muito complicados. Muito complicados. Quer dizer, quando se anunciaram que se iam aprovar as primeiras medidas relativamente à renunciação dos empréstimos, os bancos torceram logo o nariz. Ora, devia ter sido tudo ao contrário. Os bancos é que deviam ter tomado a iniciativa de querer renegociar, serem proativos, serem sensíveis. Faz-me enorme confusão. Enorme confusão. Que os bancos não tenham outra sensibilidade. Sobretudo por esta razão que é preciso ser dita. Quando entram em dificuldades, querem a ajuda do Estado. E claro que sim, provavelmente não pode ser de outra maneira para evitarmos problemas maiores, com certeza. Mas isto deveria obrigar moralmente os bancos a ter outro espírito de diálogo, de abertura, de sensibilidade social. Faz-me enorme impressão. Como os reguladores. Os reguladores são muito importantes, mas têm uma forma de agir muito tímida, muito insuficiente. O exemplo dos bancos, novamente. Apresentei outro dia dados que não são meus, são do Banco Central Europeu, que tem menos de um mês. Portugal é, na zona euro, o país que paga menos pelos depósitos a prazo. Ou seja, a regra é esta. Quando a taxa de juro, em termos internacionais, baixou, o juro do depósito a prazo baixou. Então, pela mesma lógica, as pessoas esperariam que a taxa de juro subindo, também a taxa do depósito a prazo subisse. E eu apresentei um conjunto de dados em que isso está a acontecer na generalidade dos 19 países da zona euro. Portugal, onde está? Último lugar. O regulador, Banco de Portugal, deu outro dia uma palavra no mesmo sentido, na direção certa, mas foi muito tímida, muito insuficiente. Ou seja, quero eu dizer, se fosse um cidadão, porventura agia-se com rigor. Quando é a banca, age-se com alguma tolerância, e não pode ser assim. Quer dizer, a banca, temos que fazer a pedagogia, a própria banca tem que dar o seu contributo, de ser mais sensível, mais aberta, mais dialogante, mais colaborante, e não tanto torcer o nariz quando outras entidades querem ajudar as pessoas, por exemplo, na renegociação de empréstimos. Finalmente, também foi dito aqui, eu, calmo já, estou a monopolizar, peço imensa desculpa, é uma amassada e parece uma arrogância da minha parte, peço imensa desculpa, mas a professora Sandra disse há um bocadinho uma coisa que eu queria, muito correta, muito interessante, que eu queria enfatizar. Esta é também uma oportunidade para os cidadãos fazerem um esforço para mudar os seus hábitos.
Isso também é muito importante. Ou seja, nós devemos exigir do Estado, exigir das instituições, mas também exigir de nós próprios. Em muitas coisas, mas desde logo numa que me parece capital, que é a parte da energia. Nós temos que fazer um grande esforço. Claro, em muitas áreas temos que mudar, mas temos que ser um bocadinho concretos para ser úteis para as pessoas. A energia é um problema sério, não é apenas agora, vai continuar a ser mesmo depois de terminar a guerra. Vamos continuar a ter durante muito tempo uma energia cara e, portanto, nós temos que ter hábitos de poupança de energia. Nós temos que ter hábitos de maior eficiência energética. Eu depois não sou especialista e, portanto, não vou falar das soluções técnicas em concreto. Para isso há pessoas que sabem muitíssimo mais do que eu. Mas esta ideia de que o paradigma em matéria de energia vai continuar errado, devemos aproveitar este choque, chamemos-lhe assim, para também mudar os nossos comportamentos. E, portanto, também aí, nesse domínio, é importante fazer pedagogia. Desculpe. Não, por amor de Deus. Quero acrescentar alguma coisa? Estava aí a falar um bocadinho. Por sendo uma professora de economia comportamental, sim, imagino que... Eu acho que em relação aqui à energia, e até acho que há muito... Quer dizer, parte muito de nós, não é? Dessa mudança desses hábitos, mas acho que aqui também o papel do Estado é muito importante, nomeadamente na questão da informação que é dada, o que nós chamamos disso, o disclosure of information, né? Que tipo de informação é que passa a ser dada, nomeadamente nas faturas dos consumos energéticos, consumos de água. Porque o que existe aqui, existe um grande problema, nomeadamente com este tipo de bens, em que a pessoa não consegue perceber exatamente quais são as consequências do seu consumo. E estou a falar nas consequências para si próprio, não é? Por exemplo, deixa a luz acesa, eu não estou ali a ver necessariamente ao minuto quanto é que me está a custar ter uma versus 2 horas versus 3 horas. E essa informação, e isso já tem sido feito até em termos experimentais em alguns outros países, nomeadamente de alterar que tipo de informação é que é dada às pessoas. O que é que as pessoas, por exemplo, com aquele dispêndio energético poderiam ter comprado, quantas vezes ao cinema poderiam ter ido, quantas refeições fora em média poderiam fazer. Portanto, as pessoas acabam por ser muito mais suscetíveis de alterar o seu comportamento quando percebem o impacto nas suas finanças pessoais desses consumos, do que quando não percebem. E essa informação é uma informação que pode ser dada às pessoas. Portanto, tem que haver aí um esforço de ser dada essa extra de informação. Depois também queria acrescentar em relação aqui à banca. Eu acho que, sim, temos o Estado tem apoiado muito a banca e em alguns momentos foi imprescindível, tem sido imprescindível esse apoio, só que também criou esta sensação de rede de suporte, né? Portanto, a banca vive muito com essa sensação de que em maus momentos tem sempre um apoio estatal. E daí também eu acho que existe muito pouca tendência de olhar para o cliente de uma forma mais cuidadosa, no sentido de ter medo de perder o cliente, não é? E a relação aqui de aumentar a taxa de juros para os depósitos, deveria ser, é lógica, e temos a ver o que é que acontece em outros países, que também tem muito a ver com o facto das pessoas se moverem mais entre instituições bancárias, portanto, cria maior concorrência, e nós aqui temos esse problema, não é? Portanto, eu acho que é importante que o consumidor perceba que é importante também essa rotatividade e essa mobilização para que a banca também tenha uma atitude diferente, também parte de nós, cá está, para forçar a banca a ser mais concorrencial e depois, quer dizer, é do interesse da banca não ter crédito mal parado. Portanto, eu aqui também, quero ressaltar aqui que foi muito bem dito professor Marcos Mendes, que a questão de que não se percebe nesta situação de grande crise, de uma bomba aí emergente, e a banca não ser logo a primeira também, não é torcer o nariz, mas realmente apoiar toda essa renegociação dos créditos, mas eu até diria mais, é do seu interesse, não é? A banca não quer ter crédito mal parado, mas como temos esta sensação de ter sempre uma rede estatal de apoio à banca, acaba por achar que essa situação não acontece. Portanto, penso que aí era muito importante. Eu, em relação à banca... Está na Berlinda. Mais uma opinião. Nesta conjuntura que já vimos que é muito desafiante e com muitas dificuldades para o cidadão, há uns que são beneficiados, porque sabemos que quando as taxas de juros sobem,
há uns que ganham com isso, que são de facto os credores. E os que são penalizados são os devedores, não é? A banca está do lado dos credores. Como o doutor referiu há pouco, que os juros dos depósitos praticamente não subiram, enquanto as taxas de juro subiram brutalmente. Eu dei há pouco o exemplo da Euribor a 6 meses, que desde dezembro até agora subiu 284 pontos base, ou seja, quase 3 pontos percentuais. E nos depósitos, não. A taxa de juros de um depósito de 5 mil euros a 12 meses, em média, no mercado, hoje é de 0,14% líquida. Portanto, não mexeu. Porquê? Porque os bancos, os depósitos, os depósitos estão do lado passivo e os créditos estão do lado ativo. Os depósitos representam um custo para o banco e os créditos representam uma receita. Portanto, os créditos estão todos indexados a taxa variável, portanto, 93% dos créditos à habitação em Portugal estão em taxa variável, 93%. Portanto, eles automaticamente, quando vem o período de renegociação, a taxa de juros reflete-se imediatamente no aumento da prestação, no mês a seguir ou no período de atualização. Nos depósitos não é assim, os bancos aumentam a taxa quando entendem em termos comerciais, que isso para eles tem mais vantagem ou menos vantagem. E como disse aqui a colega Sandra há pouco, o facto dos clientes terem mobilidade e se moverem entre as melhores opções também é uma maneira de espevitar os bancos a poderem oferecer melhores condições e, portanto, isso é muito importante. Nós na DEC Proteste estamos constantemente a fazer esses comparativos e a dizer quais são os bancos que oferecem as melhores condições, porque apesar das taxas serem baixas, ainda há diferenças significativas entre eles. Temos 4 minutos, 3 minutos, segundo eu sei, para acabar, e portanto eu vou-vos perguntar, só vou perguntar uma coisa ao João, mas depois, só para acabar, queria só uma ou duas ideias, um ou dois conselhos que possam dar a todas as pessoas que estão a assistir a este webinar. Mas eu queria só fazer uma pergunta, porque já foi falado aqui pelo Dr. Marcos Mendes e pela professora Sandra, que outras entidades também têm que estar envolvidas nisto tudo, ou seja, não só apenas o Estado, não só apenas os geradores. Falar um bocadinho aqui das empresas. Há bocadinho estávamos a falar um bocadinho voltando à literacia. Sim. Qual é o papel que as empresas também podiam ter nesta aprendizagem, neste ensinar, neste formar das pessoas? Ou seja, não é só o Estado, não é só as pessoas, que já percebemos que as pessoas, pelas pessoas, têm uma certa inércia, eu não vou ver. Aqui as empresas também não deviam desempenhar um papel fundamental no sentido de dar esta literacia às suas próprios colaboradores e aos seus próprios trabalhadores? Sim, sem dúvida. Acho que as empresas, uma vez que todos enfrentamos, e os trabalhadores, os colaboradores das empresas vão enfrentar uma conjuntura muito desafiante, com muitas dificuldades pela frente, as empresas teriam todo o interesse em dotar os seus colaboradores de competências nessa área das finanças pessoais, para poderem gerir melhor, fazer orçamentos familiares, poderem tomar decisões financeiras mais acertadas, de forma a melhorarem também o seu bem-estar financeiro. E as empresas podiam, ao nível da formação, portanto, disponibilizar isso aos seus colaboradores. Era muito importante que o fizessem. Sobretudo as empresas, estamos a falar das empresas grandes e médias que têm os meios para o fazer. Portanto, quando estamos a falar de pequenas empresas, às vezes não dispõem desses meios. Vamos tentar trabalhar e colaborar nesse sentido. Bem, conforme eu disse, temos 2 ou 3 minutos para acabar. Começando aqui, uma ideia, um conselho para toda a assistência que está a ver este webinar sobre realmente este tema da estabilidade financeira e das finanças pessoais. Não sei se sou a pessoa mais adequada para dar conselhos. Isso não sei, confesso que não sou brilhante nessa parte, mas diria o seguinte, sem estar a querer ser, digamos assim, fácil no elogio, mas se as pessoas seguirem o mais possível aquilo que instituições como a DEC Proteste fazem, estão a ajudar-se a si próprias. Porque a questão mais importante, ou diria, uma das questões mais importantes num tempo difícil como que vivemos é informação. Informação. Por tudo aquilo que nós dissemos aqui. E informação, tanto quanto possível, credível. Tanto quanto possível, isenta, independente.
aqui foi dito e bem, quer dizer, um gestor de conta de um banco está a fazer o seu papel de dar aquela informação relativamente à sua instituição. Ele não está a mentir, mas ele está a dar a sua visão. Ora, é preciso que instituições como a ADECO sejam seguidas, porque é uma informação credível, porque é uma informação isenta, porque é uma informação independente. E eu acho que neste momento essa parte não dispensa o apoio do Estado, não dispensa o apoio da banca, não dispensa o apoio das empresas, tudo o resto, mas ajuda imenso. As pessoas vivem neste momento uma angústia enorme. Termino com isto, vou dar o exemplo do que se passa comigo. Todas as segundas e terças-feiras, ou seja, nos dois, até às vezes até à quarta, nos 2, 3 dias seguintes ao comentário que faço ao domingo, a quantidade de e-mails de telespectadores que me chegam através da SIC, mas não é com as magnas questões da política. É com preocupações e perguntas sobre questões como estas todas que temos aqui a tratar. Ou seja, isto não acontecia tanto há 6 meses. Significa que as pessoas estão ávidas de informação, estão cheias de dúvidas, estão ansiosas. E, portanto, neste momento, o dar boa informação é útil. Há aqui uma instituição que o faz muitíssimo bem e, portanto, é preciso sensibilizar as pessoas que possam, de facto, acolher e refletir sobre essa informação. É um pequenino contributo. Bem, eu tenho aqui duas sugestões. Uma foi aqui referido que as pessoas não são números, mas eu até gostava de saber os números das pessoas que não vão conseguir suportar um aumento de 200 a 300 euros no orçamento, nos custos no seu orçamento. Portanto, nós precisamos de saber com exatidão esses números. Não é? Portanto, quantas famílias é que não vão conseguir fazer face a este aumento nos custos. Portanto, acho que isso é muito importante e precisávamos ter mais informação estatística a esse nível. Depois, aqui em conselho mais micro, mais do orçamento familiar, volto a afirmar, estamos na altura ideal para as pessoas olharem para as despesas que têm no que respeita a subscrições, sejam delas online, não seja, não é, os ginásios que usam e que não vão, portanto, todas aquelas despesas que se calhar continuam a fazer e que podem ser revistas, renegociem, não tenham um problema em pegar no telefone, telefonar para uma das companhias telefónicas ou as que usam e tentar perceber que possibilidades é que têm para melhorar as suas condições. Em relação também em relação ao crédito, e não só ao crédito habitacional, mas todos os outros créditos, aos seguros. Portanto, também é muito importante fazer essa renegociação dos próprios seguros. Portanto, ter essa iniciativa de pegar no telefone e dizer, quer dizer, fui agora contactada pela nós, sou cliente aqui da Vodafone, queria saber quais são, o que é que me oferece para eu continuar na Vodafone. Não é? Portanto, fazer isso, mas fazer isso ativamente, não sermos somos muitas vezes abordados por parte das empresas com uma série de promoções que muitas vezes trazem muitas das vezes mais desvantagens do que vantagens, não é? Do que com outras condições escondidas, mas que sejamos nós mais proativos a procurar essas condições que nós queremos, não é? Fazer um contrato cada vez mais à nossa medida. Portanto, é esse conselho que deixava. João Sousa, para acabar. Eu subscrevo este mesmo conselho, que acho que todos achamos que é importantíssimo, as pessoas estarem atentas, analisarem as várias comparativos que há no mercado, analisar o mercado por completo. Nós na DEC Proteste temos muitas ferramentas para ajudar as pessoas a fazerem. E na parte do crédito, eu diria, nós estamos realmente numa conjuntura que as pessoas têm que se defender de duas coisas. Aumento das taxas de juros e aumento da inflação. Taxas de juros vamos bater na mesma, vamos bater no crédito e o melhor será as pessoas irem fazer uma simulação qual o impacto do aumento que vão ter na prestação e no orçamento familiar. E, pronto, basicamente, fazerem um orçamento familiar de acordo com o que vão ter. Depois compararem as várias instituições, ver se é possível melhorar mudando de instituição, isso é sempre de o fazerem. Mas também um conselho prévio,
que é se têm dinheiro no banco, muitas vezes, em vez de investirem, preocupem-se em pagar as dívidas. Portanto, é um primeiro passo para ter melhor bem-estar financeiro. Primeiro, pagar as dívidas. Quanto aos investimentos, eu daria um conselho para o nível de muita incerteza que vamos todos ter pela frente. As pessoas não se esqueçam de ter a almofada de segurança, constituir uma almofada de segurança que, grosso modo, recomendamos seja à volta de 6 salários para a família ou 6 orçamentos mensais, para poder fazer face a imprevistos que acontecem sempre nestes momentos de grande incerteza, seja uma doença, seja reparação do carro, seja o despedimento, um divórcio. O divórcio. O despedimento é muito frequente nas alturas de recessão económica. E, portanto, essa margem de segurança é muito importante para que as pessoas possam fazer face às dificuldades num período de 6 meses mínimo, porque é o tempo que geralmente conseguem resolver as suas situações. E outra questão da inflação, que não terminei, que é defenderem-se da inflação, defenderem o seu património da inflação. Ou seja, não deixem todo o seu dinheiro em depósitos a prazo, a render zero, quando a inflação foi de 8,3%, segundo a OCDE, em 2022 será de 8,3% e para o ano será de 6,6%, o seu dinheiro vai perder valor. Portanto, o dinheiro que tem para investir para longo prazo, por exemplo, o dinheiro que tem para investir para reforma, deve estar melhor defendido da inflação. E isso só se consegue com uma estratégia de investimento para o longo prazo, na qual as ações têm que estar incluídas. Nós temos estratégias de investimento para o longo prazo que incluem ações, consoante o perfil do investidor, uma percentagem menor. Temos uma estratégia defensiva em que as ações representam apenas 30%. Temos uma estratégia equilibrada em que as ações representam 55% e temos uma estratégia mais agressiva em que representam 80%. Vendo um dado simples, nos últimos 20 anos, um índice, o MSCI Morgan Stanley, para as ações globais do mercado mundial, deu um rendimento anualizado nos últimos 20 anos, de novembro de 2002 a novembro de 2022, portanto, 20 anos, deu um rendimento anualizado de 8%. Portanto, as ações são um instrumento que permite, no longo prazo, combater e superar claramente a inflação, com duas condições. A pessoa tem que ter muito tempo para investir. Nós não recomendamos ações a quem não possa investir pelo menos 5 anos, portanto, 5 ou mais anos, e que aceite uma dose de risco, porque não há rendimento nos investimentos se não houver nenhuma dose de risco. Isso não existe. E esse é o conselho que eu também daria. O que pode ser investido para longo prazo e para poupar, por exemplo, para a reforma, que em alguns casos é daqui a poucos anos, e noutros casos, por exemplo, quem está na casa dos 30, 40 anos, sabe que vai ter um rendimento, quando se reformar, na ordem dos 50% do último salário. Portanto, há um estudo da Comissão Europeia, o Aging Report, que indica a taxa de substituição para quem tem agora 30 ou 40 anos de idade, portanto, lá para 2040 para a frente, a taxa de substituição vai ser de 50%. Portanto, devemos começar a poupar para a reforma. É importante que o façamos também, embora estes próximo ano seja de muitas dificuldades. Muito bem, muita coisa ficou por dizer, mas acho que já foi aqui um debate sobre este tema. Muito agradeço a vossa presença e a vossa participação. Muito agradeço também a terem assistido a este webinar, agradeço também à DEC Proteste. Quem não conseguiu ver este webinar aqui em direto vai estar nas plataformas, quer da própria DEC Proteste, quer também da Marketeer, cuja reportagem também vai ser editada e publicada na próxima edição da Marketeer. Obrigado a todos mais uma vez.